Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Andréa Sá Alexandre, eu sou terapeuta holística e hoje eu vou contar a minha trajetória de como eu cheguei até aqui. Bom, muitos pensam que a gente já nasce terapeuta, não é verdade? Mas não é assim. A gente tem que estudar muito. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Nunca para de estudar, porque está tudo mudando o tempo todo, não é verdade? Bom, quando eu era menina, eu já tinha a visão aberta, já tinha muita intuição, já era meio bruxinha, eu fui Wicca, fui budista, eu fui espírita, eu fui católica fervorosa, aliás, eu sou batizada no catolicismo, também fui batizada na Umbanda, também fui batizada por uma cigana. Passei por um rito de vamos dizer assim, também de iniciação em outras religiões, né, alternativas também. Enfim, até chegar aonde eu cheguei, né, me formar terapeuta e me tornar uma médium também de incorporação, eu passei por muitos processos e não foram nada fáceis. A grande maioria deles foi com muita dificuldade, muitos obstáculos e muita interferência. Quando eu digo interferência, eu falo sobre o baixo astral mesmo. Empecilhos que aparecem na vida da gente, coisas que começam a dar errado, você desiste no meio do caminho, você para tudo, muita coisa acontece. Você começa a mudar de caminho, a desacreditar, você larga tudo e vira ateu. Já aconteceu comigo e não foi só uma vez. Eu fui budista daquelas de ficar lá na frente do altar e Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, milhares de vezes, centenas de vezes. Eu fui também budista Kadampa, para quem não conhece, um budismo muito sério, muito rígido também. E daí eu pulei direto para Wicca, eu caí de cabeça na Wicca, eu devorei tudo que eu encontrei pela frente sobre Wicca, eu me auto-iniciei, porque a Wicca você pode ser uma bruxa solitária, você não precisa especificamente fazer parte de um coven, né, como se fala. E na época eu não conhecia outras bruxas, na época existia o Orkut. E nessa época as coisas eram um pouquinho mais escondidas, um pouquinho mais por debaixo dos panos, não eram assim tão abertas quanto hoje, como se fala hoje, né? Então, ela é bruxa, nossa, ela é do mal. Então eu era bruxa, eu tinha tame, eu tinha sino, eu tinha cálice, eu fazia os solstícios do verão, primavera, inverno, enfim. Eu praticava ali afinco e eu levei muito a sério durante assim uns 7 anos. Depois disso eu me decepcionei com algumas coisas, até comigo mesma, a minha vida mudou muito e eu fui pro espiritismo. Eu aprendi a dar passe, a ficar naquela coisa assim mais serena, mais tranquila, a frequentar a mesa branca. E depois que eu conheci a incorporação, né? Porque tem alguns lugares de mesa branca que você tem a incorporação. É sutil, mas é uma incorporação. Não é como a Umbanda, que você incorpora os orixás, os guias, vêm e falam, te dão conselhos, te ensinam coisas. É muito mais sutil, né? Você tem a palavra, você tem um conforto, um passe, uma água fluidificada. E eu falei, eu quero mais. Aqui isso é pouco pra mim. E aí eu fui estudar, porque eu morria de medo, por incrível que pareça, eu morria de medo de incorporar. Eu achava que eu ia ser possuída, ia sair pulando, quicando por aí, dando cambalhota, ia vir um ser de sei lá o que em mim, e eu ia pagar altos micos, King Kong, pra falar a verdade, ia sair de mim. E isso me deixava muito assustada e muito travada também. Foi aí que eu resolvi estudar. Eu parei 2 anos da minha vida
e fui para São Paulo. Eu subia todo final de semana, era um curso de sexta, sábado e domingo, das 8 às 22. Eu ficava numa casa de uma amiga e foi um curso de 2 anos. Então eu aprendi sobre defumação, benzimento, ervas, orixás, mitos e lendas, guias, todas as linhas de Umbanda, todas as linhas ciganas, todas as linhas que trabalham com a incorporação. E depois desse curso eu fui fazer um curso de mediunidade, né? Nesse curso de mediunidade eu comecei a realmente sentir que tinha algo diferente comigo, né? Então você começa a sentir um arrepio, você começa a sentir uma tontura, você começa a querer dançar sem saber que você dança aquela dança que está tocando no atabaque, você começa a querer falar alguma coisa, mas não é você, opa, não vou deixar falar. Aí você passa mal, né? Porque você não deixou falar. E aí você cambaleia para um lado, cambaleia para o outro, e assim vai. Aí, depois desses 2 anos e meio que eu estudei em São Paulo, eu fui convidada para participar de um terreiro mesmo. Eles diziam que era um terreiro, diziam não, era um terreiro de Umbanda branca, né? A Umbanda que não mata bichos, a Umbanda que não faz maldade, a Umbanda que é do bem. Aliás, eu só participei de Umbanda do bem, tá? Tem a necessidade às vezes do corte, de uma coisa ou de outra, mas esse é outro assunto. Tá? É um assunto mais sério, é um assunto para quem é pai de santo, é um assunto para quem tem um terreiro, uma casa, um lugar firmado, isso são outras coisas. Mas quem é um médium da casa, que está estudando, né, que precisa aí passar por todo aquele processo, é muito diferente. Então eu fui convidada a participar de um terreiro familiar. Era em São Paulo e era uma vez por domingo. Então, além de ser longe, custoso, porque entrávamos nesse lugar, eu não sei se vocês já ouviram falar do Vale dos Orixás. É lá em São Paulo, se eu não me engano, em São Bernardo. Mas se você digitar na internet Vale dos Orixás, você vai saber onde é. E ele abria por volta de 10 horas da manhã e fechava lá pelas 7, 8 da noite, se eu não me engano. E nós passávamos o dia nesse lugar. Então nós tínhamos que levar a nossa roupa branca, uma roupa para troca quando você vai embora, levar comida, água, e era muito difícil, porque lá é terra batida, é chão de terra batida, lama para tudo quanto é lado, e sempre estava chovendo, é na mata fechada, e além de ser distante, custoso, era um grupo familiar, né? Então eu me vi dentro de um terreiro, sem conhecer absolutamente nada, só os meus estudos de 2 anos e meio, mas assim, na prática, nada. Nós fazíamos práticas no curso, mas não de incorporação, não de deixar dar passagem para um guia, de deixar o guia falar, né? A gente simplesmente fazia a irradiação. O que é uma irradiação? É você saber que tem alguém do seu lado, né? Você tem um mentor, esse mentor quer falar com você, quer falar por você, quer passar a mensagem. Então o que você faz? Você relaxa, né? Vai sentir o corpo vibrar, vai sentir o corpo arrepiar, vai sentir arrepio na cabeça. Tem gente que sua, tem gente que chora, tem gente que canta, tem gente que dança, né? Enfim. E você vai irradiar, ele está ali do seu lado e você está simplesmente passando aquela energia que aquele ser, né, quer passar para você. E tem a incorporação de fato, que você permite que esse ser acople em você e você dá a passagem, claro, sempre com muito respeito, tanto com você quanto com ele, né? Que isso tem que ser uma coisa consensual, não pode ser uma coisa invasiva. Pronto, te pegou, que nem antigamente, pegava, a pessoa saia quicando por aí e incorporava sei lá quem. Agora, hoje em dia não é mais assim, né? Antigamente era assim. E isso era o meu medo, né? E nesse centro, nesse terreiro, a gente chamava de centro. Nesse centro, as pessoas batiam palma o tempo todo, numa roda, né, num círculo, e
ia incorporando um outro, e um outro, e um outro, e conforme incorporando ia saindo da roda, até que a roda ficava sem ninguém, ou ficavam com os médiums da casa que não incorporavam ainda. E eu bati palma por um ano, e aquilo me deixou muito frustrada. O terreiro era muito bom, os dirigentes eram muito bons, mas eu fiquei muito frustrada por só bater palma e virar a Cambone, né? Cambone é aquela pessoa que vai lá e anota a receita ou o ensinamento que aquele guia está passando para o consulente, né? Então tem a pessoa que está incorporada ao consulente e você está ali no meio anotando a receitinha lá para dar para o consulente quando ele for embora e fazer o que tem que ser feito. E eu virei Cambone, então eu me senti muito frustrada. Na época eu fiquei tão chateada que eu comecei a desacreditar novamente em mim, na minha força, na minha espiritualidade, até mesmo nos meus mentores, em todos os ensinamentos que eu tive. E foi quando eu recebi um novo convite, né, ao visitar um novo terreiro, dessa vez um terreiro virado pro lado dos ciganos. Eles eram totalmente virados para os ciganos, tanto é que o líder da casa, o guia mentor da casa, era um cigano. E a mãe da casa também, a líder da casa, era uma cigana. E eu me apaixonei pelo lugar, porque assim que eu cheguei lá, eu senti a minha moça, que na época ela trabalhava na linha dos ciganos e na linha das pombogiras. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Então, com esse acontecimento, eu me apaixonando pelo lugar, eu fui trabalhar nesse lugar. Tá curioso? Mas isso é só pro próximo vídeo. Então, se você gostou um pouquinho da minha história, você curte, compartilha, não esquece de se inscrever para ativar o sininho aí e receber todas as notificações, os novos vídeos, que vão ser muitos. Me aguarde, hein, pessoal? Namastê e até o próximo vídeo.